Meus queridos irmãos, diletos visitantes, volte-se comigo para a palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 24. Eu lerei o versículo de número 25 ao versículo de número 27. Estas palavras de Lucas pelo Espírito. E ele lhes disse, isto é, Jesus disse àqueles dois, honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E o meu título nesta manhã é A Ressurreição do Messias é predita no Antigo Testamento. A ressurreição do Messias é predita no Antigo Testamento. Bem, a minha intenção original era seguirmos expositivamente, versículo por versículo, onde paramos no domingo passado, no capítulo 28 de Mateus, com a ressurreição do Senhor Jesus, os primeiros discípulos que o viram ressurreto, mas nós seguiremos de uma maneira um tanto diferente. Senti que seria de benefício para toda a igreja se nós fizéssemos um pequeno parênteses, não saindo do tema, mas para fazer uma recapitulação da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Porque nós somos informados em muitas passagens que, assim como a sua crucificação, sua morte sacrificial, também a sua ressurreição foi predita no Antigo Testamento. Na verdade, a sua ressurreição dentre os mortos e glorificação é o evento que é mais prenunciado nas páginas do Antigo Testamento. Depois da crucificação de Cristo, a ressurreição de Cristo é o evento mais declarado, prenunciado em toda a Bíblia. Isso é algo maravilhoso e muito importante para nós. Mas é algo estranho, eu devo dizer, que muitos e muitos cristãos em nossos dias, cristãos bíblicos, que têm a palavra de Deus como regra de fé e prática, que meditam na palavra de Deus, muitos cristãos não parecem saber sobre a ressurreição do Senhor Jesus Cristo predita no Antigo Testamento. E o seu significado, porque muitas vezes nós paramos no ponto da sua morte sacrificial na cruz do Calvário e o cumprimento está consumado, o cumprimento de toda a sua obra. E nos parece erradamente que tudo o que acontece depois da sua morte na cruz são eventos fortuitos, declarações e narrativas históricas para nos dizer um pouco a respeito do que acontece depois. Mas não, você deve elevar a ressurreição do Senhor Jesus Cristo ao mesmo patamar da sua morte, porque a sua ressurreição é o outro lado da moeda da nossa justificação, do cumprimento do pacto de redenção e de salvação. Assim, morte e ressurreição estão intrinsecamente ligados e unidos. Esse é o nosso desejo nesta manhã, observar este ensino da palavra de Deus sobre a ressurreição do Senhor Jesus. Bem, o próprio Senhor Jesus Cristo declarou muitas vezes aos seus discípulos que ele haveria de morrer e ressuscitar. Veja o versículo 46, nós ficaremos em Lucas 44 e 46 deste capítulo em que nos encontramos. Lucas 24, versículo 44 e 46, e disse-lhes, são estas as palavras que vos disse estando ainda convosco, e que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Eles não estavam crendo que aquele que estava diante deles era Jesus Cristo ressurreto. Eles demoraram para compreender, para aceitar isso. E o Senhor os recorda, vocês não se recordam, como lhes disse tantas vezes, que os profetas, que Moisés e os salmos declararam que isso deveria acontecer, que eu deveria morrer e também ressuscitar dentre os mortos. Bem, o apóstolo Paulo, por exemplo, quando ele evangelizava judeus em vários lugares da Europa, o seu método de evangelismo constante era basicamente este: mostrar nas Escrituras do Antigo Testamento e provar que o Messias esperado deveria morrer como um sacrifício pelos pecados de seu povo, e mostrar no Antigo Testamento que este mesmo Messias ressuscitaria e subiria ao céu em glória. E este era o método do apóstolo Paulo ao evangelizar os judeus.
o Messias crucificado também ressuscitaria. Deixe-me dar apenas um exemplo, nós vamos nos voltar a vários textos, mas abra comigo em Atos capítulo 26, deixe marcado Lucas 24, mas veja comigo em Atos 26, o versículo 22 e 23. Mas, alcançando socorro de Deus, isto é Paulo dizendo, ainda até o dia de hoje permaneço dando testemunho tanto a pequenos como a grandes, não dizendo nada mais do que o que os profetas e Moisés disseram que deveria acontecer. O quê? Isto é, que o Cristo deveria padecer e, sendo o primeiro da ressurreição dentre os mortos, devia anunciar a luz a este povo e aos gentios. Essa era a pregação de Paulo. Ele ia no Antigo Testamento, provava para os judeus que o Messias seria morto, seria entregue aos romanos, aos pecadores, aos gentios, isto é, crucificado como um sacrifício pelo seu povo e ressuscitaria também. E o meu objetivo nesta manhã é tocar nesses textos, sobretudo do Antigo Testamento, e observar o cumprimento deles no Novo Testamento, textos que predizem a ressurreição do Senhor Jesus e o seu significado. E então, é claro, considerar o que esta gloriosa ressurreição nos ensina como povo de Deus. Bem, nós devemos estar cientes disto, que o Antigo Testamento apresenta sobre o Messias, sobre Cristo, duas grandes famílias de textos espalhados pelo Antigo Testamento. Há aqueles textos que falam de um Salvador, um Messias vindouro, que irá morrer, entregar voluntariamente a sua vida pelo seu povo, sofrendo, ele pagaria pelo seu povo. Há muitos textos que formam esta família de textos de um Messias sofredor. Isaías 53 é um dos mais claros, embora não o mais direto. E há também, por outro lado, outra família imensa de textos no Antigo Testamento, que falam que este mesmo Salvador que morreu ressuscitaria dentre os mortos, triunfante, e reinaria em glória. Em certos momentos no Antigo Testamento, nós vemos isso reluzir nas declarações dos judeus. Quando, por exemplo, alguns diziam, tu dizes, respondendo a Jesus, o Senhor, que vais morrer e ser levantado, mas nós sabemos que o Messias, o Cristo, permanece para sempre. Você percebe? Sim, ele permaneceria para sempre, depois de ressuscitar dentre os mortos. Assim, uma certa confusão na mente dos judeus e uma ênfase muito grande sobre este Messias que, vindo do céu, permaneceria para sempre, sem compreender a necessidade da sua morte substitutiva e da sua ressurreição gloriosa. Por exemplo, no Antigo Testamento, nos Salmos, há muitos textos sobre o sofrimento do Messias e salmos sobre o Messias vitorioso que reina. Em Isaías também há profecias semelhantes sobre a morte, o sofrimento e sobre a ressurreição e a glória do Senhor, o Messias vitorioso. E é claro, isso não era algo confuso ou contraditório para os leitores do Antigo Testamento. O que acontece é que os judeus no tempo do Senhor Jesus Cristo estavam muito distante das verdades entregues por Moisés, pelo salmista e pelos profetas ao povo de Deus na antiguidade. Eles haviam se afastado tremendamente. Mas os fiéis no Antigo Testamento, os fervorosos na fé, ansiavam pela vinda do Messias, compreendiam a necessidade da sua morte substitutiva e sabiam muito bem da sua ressurreição, da sua glória e do seu reino. Isso é um fato e nós veremos vários versículos. Ele seria o Rei eterno, mas ele deveria morrer. Ele deveria vencer a morte, o poder da morte, e ressuscitar. E assim eles criam na ressurreição e sabiam que a ressurreição era predita no Antigo Testamento. Bem, há muitas profecias sobre a ressurreição de Cristo nas páginas do Antigo Testamento. E há também menções sobre esta ressurreição em eventos históricos do Antigo Testamento. Certos eventos históricos nós sabemos que são proféticos. Eles apontam para o futuro e falam da ressurreição do Salvador, o seu sofrimento e subsequente ressurreição e vitória. Estes eventos também foram ilustrados em figuras, tipos, nós chamamos estas figuras de tipos, não é? Tipos é uma nomenclatura da literatura, o contrário do tipo é o antítipo, o tipo é uma imagem, o antítipo é a realidade. Tipo é uma sombra, o antítipo é o corpo.
O tipo está no Antigo Testamento, figuras do Salvador, da igreja, e o antítipo, a realidade, está no Novo Testamento, o cumprimento. E estas figuras, estes tipos, elas perpassam todo o Antigo Testamento a respeito do Senhor Jesus Cristo. Bem, deixe-me dar um exemplo, por exemplo, de uma figura do Antigo Testamento que fala sobre morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Está em Gênesis, no capítulo 22, no versículo 1 e 2, e depois no versículo 12, nós lemos que Isaque, o filho de Abraão prometido, ele é figurativamente restaurado à vida da morte. Sim, Gênesis 22, 1 e 2. E aconteceu depois destas coisas que provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E disse: veja a figura, toma agora o teu filho, o teu único filho. Você percebe como isso prefigura o pai e o seu filho único, unigênito. Isaque, a quem amas, este é meu filho amado, e vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Percebe a figura? Cristo sendo sacrificado ali onde Isaque é oferecido, séculos depois. E nós lemos no versículo 12 estas palavras, do mesmo capítulo de Gênesis. Então disse, quando Abraão já havia colocado seu filho sobre a lenha para o oferecer, levantado o cutelo, então disse: não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Você pode ler a narrativa em casa, completa depois, mas aqui está uma figura de Cristo sendo entregue à morte e sendo trazido à vida, figurativamente, ressuscitado. E nós sabemos que a palavra de Deus toma esta figura como referência à morte e ressurreição de Cristo, porque lá no Novo Testamento, se você abrir comigo em Hebreus, no capítulo 11, nós lemos assim a respeito destas palavras, Hebreus capítulo 11, versículo 17 a 19, diz assim: pela fé ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado, sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar, e daí também, em figura, ele o recobrou. Assim, o escritor no Novo Testamento, em Hebreus, aplica aquela figura à pessoa de Cristo, morte e ressurreição. E este é um dos muitos textos do Antigo Testamento que falam a respeito. Bem, nós já observamos que o Senhor Jesus, em uma de suas aparições após a sua ressurreição, disse aos discípulos que a sua ressurreição foi prefigurada não somente por Moisés, mas também nos profetas e nos salmos. E isso, é claro, então, nos leva a observar o que os profetas disseram. O que a lei disse, a lei são os 5 primeiros livros da Bíblia, e o que os salmistas disseram a respeito desta ressurreição de Cristo. Porque eu devo mencionar inicialmente, na verdade, uma passagem no livro de Salmos, que faz menção a esta ressurreição. Mas marque isso como um adendo importante. O Antigo Testamento e o livro de Salmos também menciona a ressurreição dos crentes. Ela já é mencionada no Antigo Testamento também. Mas esse é um tema para um outro estudo. Aqueles que crescem no Salvador seriam ressuscitados. Salmo 16. Nós temos aqui uma profecia bastante direta sobre a ressurreição de Cristo. Veja o versículo 8 ao versículo de número 10. Tendo posto o Senhor continuamente diante de mim, por isso que Ele está à minha mão direita, nunca vacilarei. Portanto, está alegre o meu coração e se regozija a minha glória, também a minha carne repousará segura, pois não deixará a minha alma no inferno, isto é, na morte, nem me permitirás que o teu santo, veja que santo está com letra maiúscula, veja a corrupção. Davi está falando como que o Cristo falando ao seu Pai, o Filho falando ao Pai. Ele não deixará a minha alma no Hades, ele não permitirá que o seu servo, que o seu filho experimente a corrupção, se decomponha. E os tradutores em português corretamente colocaram a palavra santo com a letra maiúscula S, porque se refere ao Senhor Jesus Cristo. Davi está falando como um tipo, uma imagem
de Cristo. Muito bem. Nós temos também no versículo de número 10, pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirá que o teu santo veja corrupção. Mas deixe-me avançar. Em Atos, capítulo 2, queremos fazer o contraponto com o Novo Testamento, desse texto do Antigo Testamento, Atos 2, 22. Nós lemos as seguintes palavras. Atos 2, 22 e 27 diz assim: Homens israelitas, isto é Pedro pregando em Jerusalém, em Pentecostes, escutai estas palavras a Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis, a este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendestes, crucificastes e matastes pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou, desfazendo as dores da morte, pois não era possível que fosse retido por ela, porque dele, de Jesus, do Messias, disse Davi, lá naquele salmo que nós acabamos de ler, o Salmo 16, sempre via diante de mim um Senhor, pois que está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança, pois não deixará a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Você percebe? O Novo Testamento está sempre voltando ao Antigo Testamento para mostrar que Cristo foi declarado, sua morte e sua ressurreição. Assim, marque isto, a maneira correta de compreender a Bíblia é nós interpretamos tudo o que acontece no Antigo Testamento a partir da realidade do Novo Testamento. Do Novo Testamento nós olhamos para trás, do cumprimento nós olhamos para a profecia. E é exatamente isso que Lucas está fazendo aqui, Pedro, melhor, declarando aqui. Bem, mas nós precisamos seguir. No Salmo de número 24, se você voltar comigo mais uma vez para o livro de Salmos, porque ele está cheio dessas declarações, é uma belíssima declaração, muito clara, que figura aqui a entrada do Senhor Jesus Cristo no céu, e é claro, é figurado com uma linguagem profética do Antigo Testamento. Salmo 24, versículo 3 ao versículo de número 5. Observe a pergunta, é muito profundo este salmo, muito profético. A pergunta é: quem subirá ao monte do Senhor? Pare aqui. Monte do Senhor é o lugar onde está o trono de Deus. Você se recorda que Satanás desejou em seu coração subir ao monte da congregação, ao monte do Senhor. Isto é, quem entrará na presença do Senhor? Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo, em sua presença? E a resposta é uma pessoa. Aquele que é limpo, isso se refere a Cristo. Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Existe alguém assim na face da terra, senão o Messias? Que não entrega a sua alma à vaidade. Limpo de mão, nunca cometeu pecados de ações e palavras. Puro de coração, nunca cometeu pecado nos pensamentos ou no coração. Que não entrega a sua alma à vaidade, ele venceu o maligno no deserto, nem jura enganosamente, isto é, ele cumpriu o seu juramento. Este, o Messias, receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. É ele que subirá ao céu depois da sua ressurreição. É ele que ascende ao Pai. O apóstolo Paulo pergunta, quando nós pensamos sobre a salvação e o perdão, não diga a si mesmo, quem é que vai subir ao céu por nós e trazer o Salvador? A resposta ele está se referindo a isso aqui. Cristo fez isso. Mas para tornar ainda mais claro que isso se refere à sua ressurreição, veja os versículos seguintes. O versículo de número 7. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. O céu se abre, os portais celestes, para receber o Senhor Jesus Cristo em sua ressurreição. Quando ele abençoa os discípulos, depois de 40 dias aparecendo a eles, ele ascende em glória. E isso é profecia sobre a sua ascensão. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra, isto é Cristo. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. Assim, você observa que Davi indica aqui o Messias subindo à glória. Agora, este monte do Senhor
ele também tem uma expressão simbólica lá no templo, no tabernáculo, no lugar santo dos santos, onde está a arca do Senhor. O santo dos santos é usado aqui também como figura, é claro, para descrever a morada eterna de Deus. E você se recorda do templo, do tabernáculo retangular, o primeiro lugar santo, candelabros, pães da propiciação, ali estavam os sacerdotes, uma imensa cortina separava este lugar de um outro lugar menor, chamado Santo dos Santos, um lugar santíssimo, e ali estava a arca do Senhor. A tampa desta arca haviam 2 querubins tocando a asa, e embaixo era chamado de o trono de Deus, era o símbolo da presença do Senhor, e ali somente uma pessoa entrava uma vez por ano, e este era o sumo sacerdote. E ali sobre aquele trono do Senhor, naquele lugar é oferecido o incenso, a oração intercessória de Cristo é representada ali simbolicamente. E a pergunta então é esta: quem entrará neste lugar santo? Quem entrará na presença do Senhor para oferecer sacrifício em nosso lugar? A morada de Deus é colocada ali. Quem ascenderá ao céu e permanecerá lá? A pergunta é mais do que quem irá ao céu, mas quem entrará como representante ali em nosso lugar. O problema é que ninguém merece ir ao céu, ninguém merece entrar na presença de Deus, não há um justo, nem um justo sequer. Então a verdadeira questão aqui no Salmo é: quem será nosso representante e ganhará o céu para todos nós? E a resposta do Salmo é que somente o Messias pode fazer isso. E a correspondência a esse texto está lá em Marcos, no capítulo 16, no versículo de número 19, que diz assim: Ora, o Senhor, isto é Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Este é o Senhor e este é o cumprimento. Naquela época, como eu mencionei, somente o sumo sacerdote entraria no Santo dos Santos. Primeiro, ele se lavaria para ser feito cerimonialmente puro. O salmista pergunta: quem é puro de mãos e de coração? E então ele entraria no lugar sagrado. Mas Davi está olhando para além do sumo sacerdote no tabernáculo e no templo. Ele está olhando para o Salvador, que ofereceu a sua vida perfeita no lugar do seu povo. A pergunta é: será que os judeus no tempo do Antigo Testamento compreendiam exatamente isso? Esse simbolismo, estas imagens, que a ação do sumo sacerdote era uma imagem profética de como o futuro Messias entraria no céu após cumprir todas as coisas? Certamente eles compreendiam isso, deveriam ter entendido. Se você abrir comigo em Hebreus, no capítulo 9, no versículo 7 e no versículo 8, nós observamos isso. Hebreus 9, de 7 a 8, o autor está escrevendo a hebreus, a judeus, crentes, e recordando eles coisas que eles já sabiam. Hebreus 9, de 7 a 8, diz assim: Mas no segundo, isto é, na segunda parte do tabernáculo, no Santo dos Santos, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, entrava, não sem sangue, isto é, sacrifício que oferecia por si mesmo e pelos pecados por ignorância do povo, dando nisto a entender o Espírito Santo, lá atrás, que ainda o caminho do santuário não estava descoberto enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo, que é uma alegoria, imagem, tipo, para o tempo presente em que se oferecem dons e sacrifícios que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço. E ele segue em seu argumento. E no versículo 11, então ele diz: Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação. E ele segue: não por sangue de animais, etc, 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 mas o seu próprio sangue, versículo 14, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as nossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Ou seja, ele está falando que os hebreus entendiam que o sumo sacerdote entrando com sacrifício, se purificando, é uma representação do último, maior sacrifício, o próprio Cristo,
sumo sacerdote, representante entre nós e Deus, oferecendo a si mesmo o seu próprio sangue uma vez por todas, abrindo o caminho para o céu. Em sua morte o seu sangue é derramado, o véu do templo é rasgado, entre o santo e o santo dos santos há acesso direto ao crente por meio do sangue de Cristo. Eles entendiam isso no Antigo Testamento. Muito bem, uma das claras passagens, não é, do Antigo Testamento sobre essa ressurreição de Cristo. Mas há uma outra ainda mais clara, Isaías capítulo 53, bem conhecido texto de Isaías. Isaías 53, nós lemos no versículo, todos os primeiros versículos, até o versículo 10, sobre a profecia de um servo sofredor, não é? Você lê sobre o sofrimento de Cristo aqui até o versículo 10. E no versículo 11, há aqui uma profecia clara sobre a ressurreição de Cristo. É um anúncio estridente aqui. Veja o versículo 11. Depois de ter morrido, derramado o seu sangue, ele verá o fruto do trabalho da sua alma. Bom, se ele verá, então ele ressuscitará. Ele verá o resultado da sua morte expiatória. E ficará satisfeito com o seu conhecimento, o meu servo Jesus, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Veja a glorificação do Senhor. Por isso lhe darei a parte de muitos, poderosos repartirá com ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Está bem clara a divisão: sofrimento, morte, ressurreição, vendo o fruto do seu trabalho, glória recebido, nome acima de todo nome. Quando ele parte para o céu, ele diz: todo o poder no céu e na terra me foi dado. E o seu evangelho agora, o seu nome em todas as nações deve ser proclamado, do Rei, do Senhor. Abra comigo em Daniel, capítulo 12. No versículo de número 2, Daniel capítulo 12, nós temos uma profecia também muito clara a respeito do Messias. Daniel capítulo 12, versículo 2, esse texto ele assegurou os judeus da antiguidade que um dia as pessoas seriam ressuscitadas fisicamente em uma ressurreição geral de todos os mortos. 12, 2. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. É o que nós encontramos no Novo Testamento. Ele está falando sobre a ressurreição geral e enfrentariam o julgamento final. E nós lembramos das palavras do apóstolo Paulo em 1 Coríntios 1, versículo 20, que diz assim: mas de fato Cristo, o Messias, ressuscitou dentre os mortos e foi feito o primeiro, as primícias dos que dormem. Há uma ressurreição geral no Antigo Testamento de todas as pessoas, e Paulo nos diz que Cristo foi o primeiro a ressuscitar. Tendo morrido, ressuscitou corporalmente. Assim, muitos textos da palavra de Deus são declarados em vários momentos, na lei, nos salmos, nos profetas, e o povo de Deus entendia isso. Bem, quando Cristo veio, os líderes judeus em geral perderam de vista estas profecias de um Salvador sofredor. Se estivesse na mente deles, eles teriam caído em si. Que ele posteriormente derretaria o túmulo, que ele não seria apenas um libertador político, mas isso é o que eles estavam esperando. Até hoje parece que eles esperam isso. Você ouve as declarações de Benjamin Netanyahu sobre o libertador de Israel, coisas dessa natureza. Eles permanecem no mesmo erro e na mesma ignorância, mas não deveriam. Mas os fiéis guardaram essa esperança, guardaram esta promessa, e nós lemos que eles esperavam o Messias. E se você der um salto à frente, o nascimento do Senhor Jesus Cristo, como declarado em Mateus e Lucas, nós estamos no Antigo Testamento, assim por dizer ainda. E nós temos ali o profeta Zacarias. O Senhor revelou a ele que a esperança de Israel, ele veria e então morreria. O Senhor revelou a profetisa Ana, e ela viu o Senhor e glorificou o Senhor. A esperança de Israel, que redimiria Israel, estava ali diante deles. Assim os fiéis do Antigo Testamento entendiam isso e esperavam pelo Messias e colocaram sua fé em sua obra redentora. Agora volte-se comigo para Lucas, o nosso texto. Gastaremos alguns minutos aqui no capítulo 24, versículo 5. Ouça essas palavras.
Lucas 24, versículo 5. Na verdade, deixe-me ler outro versículo mais claro ainda. Versículo 25. E ele lhes disse, aqueles 2 discípulos, caminhando de Jerusalém para a vila de Emaús: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura, porque os profetas disseram, não convinha, não deveria ser assim, que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória, porque os profetas declararam isso. E começando por Moisés, os 5 primeiros livros da lei, e todos os profetas, profetas maiores, profetas menores, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Bem, tristemente hoje, assim como esses judeus, discípulos de Cristo no primeiro século, muitos cristãos realmente não sabem por que a ressurreição do Senhor Jesus Cristo ocorreu. Por que foi necessário isso? Mas veja, esta é a nossa segunda parte. A ressurreição do Senhor Jesus Cristo ensina, toca em questões vitais, profundas, práticas para a vida cristã. Eu gostaria de destacar agora um número delas. Por que Cristo precisou ressuscitar dentre os mortos? Bem, a primeira delas, que é a mais óbvia, é que a sua ressurreição demonstra claramente que a sua obra na cruz, a sua obra na morte foi um sucesso. Por isso ele foi ressuscitado. Se não tivesse sido um sucesso, ele teria sido retido na morte. Se ele tivesse pecado, ele teria sido retido, porque a morte é o salário do pecado, ele permaneceria morto. Sua ressurreição significa que ele cumpriu todas as coisas, a lei, seu sacrifício puro, sem pecado, foi aceitável diante de Deus, e assim ele ressurge dentre os mortos, como uma declaração do seu sucesso. Essa ressurreição é uma declaração de que o seu sacrifício voluntário entregue a Deus foi aceito pelo Pai. O Pai o aceitou. Assim, se ele tivesse falhado em alguma coisa, tentado pelo diabo, pecado de alguma maneira, mesmo naquela cruz, ele teria falhado. E assim, ele não deixou nenhum crente em dúvida se ele cumpriu ou não todas as coisas. Ele ressuscita provando isso, visivelmente, audivelmente, inequivocamente. Isso é muito importante. Nós não temos a justificação sem a ressurreição. A ressurreição é o selo de que tudo o que ele fez foi aceito pelo Pai. Lá em João capítulo 2, versículo 19, o Senhor Jesus Cristo declarou assim ao sair do templo: destrua esse templo e em 3 dias eu o levantarei. Claro, ele estava falando não sobre o templo de pedras, mas sobre o seu corpo, a habitação do seu espírito. E o registro segue dizendo, em João 10, versículo 17 a 18, o Senhor disse: por isto o Pai me ama, porque dou a minha vida, observe, para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou, e tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi de meu Pai. Você observou algo aqui? Que Cristo Jesus ressuscitou a si mesmo pelo seu próprio poder. Eu a dou, eu a tomo de volta, eu a ressuscito. De fato, o Pai ressuscita o Filho ressuscita o Filho e o Espírito ressuscita o Filho. Todos os 3 estão envolvidos na vida de Cristo, seu nascimento, sua obra, sua morte e sua ressurreição. O princípio de vida, que é capaz de trazer crentes de volta da morte, está em Cristo. E Cristo demonstra, ao ressuscitar a si mesmo, que ele tem o poder para ressuscitar todo aquele que nele crê. De outra maneira, seria vaga a declaração lá para Marta e Maria: eu sou a ressurreição e a vida. Assim, ele próprio tem esse poder de ressuscitar, de reunir a alma e o corpo novamente, o poder que quebra o domínio invencível da morte sobre o morto. Recorde-se que a morte é o salário do pecado. O fato de haver morte no mundo inteiro e em todas as coisas, porque o pecado entrou no mundo inteiro sobre todas as pessoas. E a morte nos mantém sob o pecado.
o domínio do pecado, enquanto a morte, o pecado domina. Cristo matou a morte em sua própria morte. E assim ele tem poder para ressuscitar. Como ele fez isso? Lidando com o pecado. Assim, o pecado que causava a morte é como um escorpião que tinha na sua cauda o esporão com veneno. Cristo, pagando pelo pecado do seu povo, ele tira o veneno desse esporão. Assim, a morte, quando vier a nós e nos esporar, apenas tirará o corpo, mas não a vida, porque não há mais condenação, não há mais veneno no esporão, porque Cristo pagou, tirando isso. Assim se pergunta, ó morte, o que é que você tem para fazer contra os crentes? Onde está o teu aguilhão? Cristo ressuscitou dentre os mortos. Assim nós temos a certeza garantida que nós também seremos ressuscitados. Assim como a morte não pode reter a Cristo, porque Ele pagou pelos pecados e teve o poder para ressuscitar, a morte não nos reterá na condenação. Não há mais condenação. E assim, naturalmente, seremos ressuscitados para a vida, para a continuidade da vida, a vida eterna. Não é maravilhoso, queridos amigos, a ressurreição do Senhor Jesus Cristo e o que ela nos diz? Bem, uma outra lição muito importante é que na ressurreição de Cristo é revelada que Ele de fato é o governante, o cabeça da sua própria igreja. Essa é uma das razões porque Ele ascendeu ao céu em glória, em uma forma visível. Ele poderia ter ressuscitado e ido embora invisivelmente. Mas Ele ressuscita visivelmente em um corpo. Ele poderia ter ressuscitado em seu espírito e deixado o corpo lá e subido à glória e ressuscitado seu corpo um dia com os demais santos. Mas Ele não faz isso. E em Romanos capítulo 1, no versículo de número 4, Paulo diz assim a respeito disto. Eu abro rapidamente Romanos 1, versículo 4, onde Paulo diz assim: Jesus Cristo foi declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação. Como? O que declarou isso? Pela sua ressurreição dos mortos. Jesus Cristo, nosso Senhor. A sua ressurreição o declarou tudo isso. Filho de Deus em poder. Pela ressurreição de Cristo, ele foi declarado Filho de Deus em poder. E declarado significa que ele foi destacado publicamente pelo Pai, diante de todos, e nomeado como Senhor. Em outras palavras, a ressurreição mostra que o Senhor Jesus assumiu pleno poder e senhorio como Filho de Deus, e ele também mantém um corpo humano, que ele usará eternamente. Ele é o Senhor vivo em seu corpo humano, de um povo vivo em corpos humanos. Ele continua sendo Emmanuel, Deus entre nós, e ele retém esse seu corpo para sempre. Que maior garantia nós poderíamos ter, não é? Desse interesse pessoal de Cristo por cada crente, do que este fato dele se exibir ressuscitado em sua humanidade, em seu corpo, ressuscitado antes de ascender ao céu, mostrando que ele manteria sua natureza humana por toda a eternidade. O que mais ele poderia ter feito para convencer o seu povo? De que ele governa, ele cuida e ele guardará o seu povo ao longo da história e nos tem tornado sua maior preocupação, seu maior prazer, sua maior alegria em toda a história até o final. E os olhos dele estão sobre nós aqui neste mundo. Não é maravilhoso saber estas coisas? Não traz grande paz e segurança no meio das bombas e das guerras? A morte pode vir, mas ela vai ferir apenas o corpo e nós passaremos. E o Senhor sabe o momento certo e tem determinado o momento certo para cada um dos seus. Queridos irmãos, quanto mais nós aprendemos estas coisas, maior segurança nos é dada. Somos salvos, eleitos e amados, guiados e cuidados pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Há um outro fator, um outro elemento na ressurreição de Cristo. É que na ressurreição do próprio Senhor é revelado também que cada crente ressuscitará também. E esse é o propósito de nos encorajar. A ressurreição do Senhor Jesus Cristo mostra algo a respeito do nosso novo corpo ressurreto. Nós já estudamos sobre isso.
Mas quando nós observamos os relatos das aparições do Senhor Jesus Cristo ressurreto neste corpo, e a palavra de Deus diz que nossa ressurreição, nosso corpo será semelhante ao dele, então nós aprendemos muitas coisas sobre como será o nosso novo corpo. Ontem eu estava olhando uma das coisas mais belas, na minha opinião, maravilhosas, intrigantes, fascinantes da natureza. Eu não sei se isso te fascina, isso me fascina. Eu acho que a gente perde um pouco isso, porque a gente vê isso o tempo todo. Não há coisa mais fascinante para mim na natureza do que uma criatura viva, que tem todo um... Se você olha para ela, ela traz uma mensagem de, até certo ponto, repugnância, rastejando, esquisita. Às vezes, se você toca, ela te queima. Uma lagarta. E que esta criatura da terra, rastejante, má em certo sentido, ao tocar, você se queimar, e que traz arrepio às crianças, por um momento ela entra em si, um casulo, seus olhos são abertos, ela vê o estado do seu coração, sua pecaminosidade, e ali ela morre. E dali sai um outro ser, que tão diferente daquele ser, entre aspas, repugnante, rastejante, é agora um ser brilhante, de cores maravilhosas, que voa. Não é fascinante essa metáfora? E quando você olha para essa borboleta, você vê nela cores, pequenos no corpo, traços da velha lagarta. Uma mancha branca, um corpo negro, acinzentado, alguma coisa assim. Esse novo corpo traz algo do velho corpo, mas tão superior, tão infinitamente superior. Eu penso que o Senhor criou isso aí exatamente para representar a ressurreição do povo de Deus. Não posso provar isso, mas não poderia haver melhor exemplo, não é? Um corpo natural, diz o apóstolo Paulo, terreno, que morre, nasce um corpo espiritual. A humanidade ainda está ali em nós, mas que poderes! Veja o corpo do Senhor Jesus Cristo. Eu não quero entrar nisso, que eu fico muito animado. Minha esposa diz, tome cuidado, não vai entrar nisso. Ela fica falando que o povo de Deus vai voar no céu, e coisas desse tipo. Eu não sei. Se a gente não sabe, pode ser que seja, né? Mas pense sobre isso. Este novo corpo do Senhor Jesus Cristo. Você se recorda? O Senhor Jesus Cristo apareceu aos apóstolos em 2 domingos, eles reunidos, 2 domingos consecutivos. Nos é dito pelos evangelistas que eles estavam em um aposento, segundo um andar grande, onde eles estavam residindo, trancados por medo dos judeus que queriam tirar a vida deles. Portas trancadas, é de propósito que é mencionado, e que o Senhor, que não estava ali, aparece no meio deles. Portas trancadas, ele atravessa a porta trancada. E Paulo nos diz que o nosso corpo será semelhante ao dele, ou seja, haverá um corpo, um tipo de física, mas uma nova física. Um tipo de biologia, mas uma nova biologia, porque ainda que nesse corpo ressurreto, espiritual e físico, ele também se alimenta e come metade de um peixe cozido e um favo de mel. Será uma nova biologia, certamente, mas veja que poderes, nós estamos limitados, não é? Nós estamos amarrados no pé pela gravitação. Nós estamos presos, tenta passar por essa parede, coisas dessa natureza. Eu não consigo ilustrar essas coisas, mas há um elemento grandioso nesse novo corpo. E a ressurreição física do Senhor e sua aparição aos discípulos traz esses elementos da grandeza desse novo corpo. Bem, há outras questões, há outros momentos, eu devo pular isso aqui, mas o que nós aprendemos é que esse novo corpo do Senhor Jesus Cristo, ele é visível, ele é reconhecível, assim nós seremos visíveis e reconhecíveis. Então nós seremos, neste novo corpo, perfeitamente adequados para esse novo céu e essa nova terra. Lembre-se da borboleta. E a borboleta é o que a gente vê e ouve, né? Mas a palavra de Deus diz que Deus tem preparado coisas que nós nunca ouvimos nem vimos, que os olhos não viram e os ouvidos não ouviram, desse novo céu, desta nova terra. Oh, meus queridos, eu penso muito sobre isso. Então, quando tentado por algo nesta vida, eu lembro disso, esta vida se torna tão pequena, tão pequena. Servir ao Senhor, amar o Senhor, ser frutífero em seu reino, então subir para estar com o Senhor. É assim que nós devemos pensar. E a ressurreição de Cristo traz
isso à nossa mente. Tem trazido ao povo de Deus ao longo de toda a história nossa grande esperança, que não é duvidosa, é uma antecipação de glória, como diz o apóstolo Paulo. Mas deixe-me mencionar mais um elemento da ressurreição de Cristo. A necessidade desta ressurreição, porque declara o triunfo do Senhor Jesus Cristo sobre Satanás. Você se recorda? Faça aquele feedback, playback na história até Gênesis 3:15. Satanás ali, a promessa de um Salvador que triunfaria sobre ele. Assim, a ressurreição de Cristo é essencial como este aspecto visível, triunfante da obra do Senhor Jesus Cristo. Sobre Satanás e tudo o que ele representa, é claro, o Senhor Jesus Cristo, ele tinha que ser visto como vencedor nesta batalha. E é importante saber que a morte do Senhor, embora seja principalmente uma questão de expiação de nossos pecados, é uma demonstração da superioridade do bem sobre o mal, literalmente. De tudo aquilo que é bom, de tudo aquilo que é santo, limpo, belo, reto, justo. E quando nós pensamos sobre isso, nós vemos que o padrão deste mundo jaz no maligno, porque tudo aquilo que é vulgar, grotesco, maligno, é exaltado. Mas o Senhor Jesus vence visivelmente. E a sua vida perfeita, ali ele demonstra os padrões de Deus, mostrando que uma vida santa, uma vida justa, é a melhor vida a ser vivida. Em sua vida, Jesus Cristo mostra que uma vida em submissão ao Pai, justa, santa, reta, é a melhor vida a ser vivida. E em sua ressurreição, em sua obediência até a morte, na morte ele mostra a beleza, a misericórdia de Deus, a bondade de Deus, em contraste com as mentiras de Satanás, as crueldades de Satanás. E em sua ressurreição, ele sela esta verdade, o bem contra a malignidade de Satanás. Bem, será que o mundo precisaria esperar até o dia do julgamento final para ver uma vindicação visível, pública, da superioridade do poder do Senhor sobre a rebelião de Satanás e o mal? Não, porque na ressurreição nós temos uma vitória visível de Cristo sobre Satanás, sobre a serpente que trouxe a escravidão a toda a humanidade e a morte. E este é um atributo, um aspecto a ser destacado. Mas deixe-me correr para o final e destacar mais alguns. Alguns dos atributos do Senhor Jesus Cristo são revelados ali em sua ressurreição. Nós lemos lá em Colossenses 2:9, Paulo diz que em Jesus, nele como pessoa, corporalmente está ali, habita nele, toda a plenitude da divindade. Bem, se nós tivéssemos apenas os relatos da vida de Cristo nos evangelhos e da sua morte, somente, ou da sua vida física que antes da morte, até o Calvário, então toda a extensão da sua glória depois do Calvário não seria visto. Mas a Bíblia diz que habita nele plenamente toda a divindade. Porque nos registros dos evangelhos, o que você vê? E na cruz? Fraqueza. A cruz é só fraqueza. Aparente fraqueza. Humilhação. Morte. Mas apenas a ressurreição mostra totalmente a sua glória divina. Claro, na cruz nós vemos alguns desses aspectos. Ele transforma o dia em sombras, ele perdoa pecados ali na cruz. Mas a sua ressurreição demonstra totalmente a sua glória. Isso é muito importante, nós vimos, a sua vitória sobre Satanás e os seus anjos. Bem, deixe-me perguntar, nesta manhã, você está convencido de fato da divindade do Senhor Jesus Cristo ou não? Queridos amigos, isso é muito importante. Não permita que membros de certas seitas ignorantes da palavra de Deus te confundam a respeito da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Não permita. Nós poderíamos gastar muito tempo indo por versículo por versículo, mostrando que a palavra de Deus declara a divindade de Cristo. O Pai, o Filho e o Espírito, um só Deus, em três pessoas distintas, não três deuses. E que Jesus é divino,
Assim, não permita que membros de seitas venham lhe enganar ou lhe confundir. A palavra de Deus é bastante clara, bastante clara. Poderia mencionar muitos textos, mas volte-se aos nossos estudos a respeito deste tema e tenha clareza sobre a glória de Cristo e a ressurreição do Salvador pelo seu próprio poder é uma dessas instâncias da sua divindade. A ressurreição de Cristo também mostra a proximidade do Senhor Jesus Cristo com cada crente. Ele voltou da morte em glória e assim ele se manteve fisicamente, pessoalmente, próximo dos seus discípulos. Ele não subiu à glória, foi embora e nos deixou aqui longe. Ele ressuscitou e esteve próximo por 40 dias de todos os seus discípulos. As mulheres foram as primeiras a ver o Senhor Jesus. Depois vários discípulos, aqueles 2 discípulos de Emaús. Ele ressuscita em glória o Senhor sobre todas as coisas, mas ainda assim mantém o seu corpo e mostra a sua proximidade com a sua igreja. Ele aparece, ele fala, ele mostra paciência, ele restaura Pedro, ele mostra a sua amizade, sua bondade com seus discípulos. Meus discípulos poderiam ter ficado em dúvida, não é? Ele ressuscitou em glória, ele é o Deus eterno. Será que ele vai ficar distante na sua glória etérea, brilhante? Agora que ele ressuscitou e cumpriu toda a justiça? Não. Sua ressurreição mostra que ele não mudou, ele é o mesmo para com seus discípulos, para com aqueles porque ele entregou a sua vida, o mesmo Salvador. E ele permanece próximo de nós espiritualmente hoje, assim como quando ele caminhou com seus discípulos lá atrás, ele permanece próximo de cada crente. Meus queridos, é tão profundo pensar sobre a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, o significado, o escopo e o propósito. É como se ele estivesse dizendo, e de fato ele diz através dessas manifestações: assim como eu comi com vocês lá na terra e depois da minha ressurreição, estive junto e ouvi e falei com vocês, em meu relacionamento daqui até o final, eu nunca vos deixarei, eu estarei convosco em um relacionamento próximo. Estarei convosco até o final dos tempos. E este amor do Senhor Jesus Cristo e o seu interesse pessoal por nós, ele não muda, ele não é alterado, ele não diminui com o tempo. Veja, da nossa parte é difícil compreender isso, porque nós vivemos 2000 anos e alguma coisa depois do Senhor. E nós nascemos há pouco tempo. E nós o conhecemos há pouco tempo. Mas ele nos conhece antes disso. Ele se relaciona conosco antes disso. É o mesmo Senhor, o mesmo amor, o mesmo cuidado para com seus discípulos do primeiro século e para com cada crente ao longo de toda a história. O mesmo interesse. Morreu por nós, ressuscitou por nós e nos guia e nunca nos deixará. O eterno Salvador, ele deve reinar em nossa vida. Procure recordar disso. Ele retornará em breve com seu mesmo corpo glorioso. E essa nossa condição presente será substituída por uma nova condição perfeita. E o que nós estamos fazendo? Você o ama, você o serve por tudo que ele é. Assim nós esperamos o seu retorno. Eu concluo com esses 2 versículos maravilhosos. O Senhor ressuscita dentre os mortos. Eu leio em Atos 1, versículo 9 a 10. Estas palavras: ali estão os discípulos com o Senhor Jesus no monte que ele determinou antes dele partir para a glória. E assim nós lemos em Atos 1, 9 a 10, e estando os discípulos com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 homens vestidos de branco, 2 anjos, os quais lhes disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima, no céu, há de vir assim como para o céu o vistes vir. E lá em Apocalipse capítulo 22, versículo de número 20, em resposta a essa declaração dos anjos, toda a igreja em toda a história diz assim: certamente cedo venho, diz o Senhor Jesus, diz a igreja em resposta, amém. Ora,
vem, Senhor Jesus. Esperá-lo com esta ansiedade, com este desejo, significa servi-lo. Significa ser fiel e firme para Ele. Isso é esperá-lo de verdade. E poder dizer, vem, Senhor Jesus. E tudo o que isso significa para nós. Você já nasceu de novo? Você pode dizer, vem, Senhor Jesus. Tu me salvaste. Não há mais condenação para mim. Você é um crente em Jesus, você pode dizer, vem, Senhor Jesus. Eu tenho combatido o bom combate. Eu tenho guardado a fé. Eu tenho te servido com os dons e talentos que recebi. Vem, Senhor Jesus. Essa é a lição da ressurreição de Cristo para nós nesta manhã. Que o Senhor nos abençoe com sua palavra e afirme em nosso coração.